Olá, moçada do curso de Física 1. Essa é a nossa segunda aula, intitulada Conceitos Básicos de Cinemática. Esperamos que este conteúdo seja de grande utilidade para aqueles que assistiram à aula presencial, mas que necessitam de uma revisão. E sirva como material de apoio para aqueles alunos que não tiveram a possibilidade, por alguma razão, de assistir à aula presencial. Vamos então ao conteúdo da aula. A física e o referencial. Quando dizemos qual a posição do garoto, qual o espaço do garoto, o que nós estamos querendo dizer na realidade? Como nós devemos entender esta pergunta? Qual a posição, qual o espaço do garoto? É importante que a gente entenda que pedir a posição, pedir o espaço do garoto, é preciso que se fale num referencial. Porque, na realidade, quando se pede a posição ou o espaço do garoto, nós estamos querendo saber a que distância esse garoto se encontra de um referencial. E aqui nós colocamos 3 referenciais distintos para que você possa entender que mesmo o garoto não se movimentando, não saindo da posição original, a sua posição modifica, o seu espaço modifica em relação ao referencial. Basta que você varie a posição do referencial ou você troque de referencial, que é o que nós estamos observando na imagem. Em relação à árvore, a posição do garoto, o espaço do garoto, que nós representamos pela letra S, é igual a 20 metros. O que nós queremos dizer com este símbolo, S igual a 20 metros? Nós estamos querendo informar que o garoto se encontra a 20 metros da árvore, que está sendo, no momento, o nosso referencial. Todavia, se você modificar o referencial para o poste, a posição do garoto, o espaço do garoto irá mudar, porque agora ele se encontra a 45 metros do referencial. Isso quer dizer que, mesmo sem sair do lugar, do espaço em que estava inicialmente, do local onde ele se encontrava, a sua posição, o seu espaço modificou porque houve a mudança de referencial. Nós saímos da árvore como referencial para o poste. Então, acredito que esteja bem claro essa ideia na cabeça de cada um de vocês, Se nós usarmos como referencial esta casa, a posição do garoto, o espaço do garoto, também vai mudar. Passará a ser S igual a 15 metros. O que é que nós estamos querendo dizer com essa simbologia? S igual a 15 metros. Nós queremos dizer que, em relação à casa, o garoto se encontra a 15 metros de distância. É bom você entender que dizer que a posição do garoto, que o espaço do garoto vale 20 metros em relação à árvore, não quer dizer que o garoto percorreu 20 metros. Não entenda mal. Dizer que a posição do garoto é 20 metros é simplesmente dizer, informar, que ele se encontra a 20 metros da árvore. Nada está sendo informado sobre a distância que ele percorreu. Nesta imagem, não está embutido a informação de quanto de espaço, qual a distância que esse garoto percorreu. Está simplesmente informando a que distância ele se encontra de cada referencial, da árvore, do poste ou da casa. Se nós observarmos essa imagem, nós vamos ver alguns detalhes interessantes com relação ao espaço, com relação à posição em relação ao referencial. Veja, este carro vermelho
se desloca para a direita e a posição que ele ocupa em relação ao referencial vale mais 10 metros. Este mais 10 metros é para informar que ele se encontra a 10 metros do zero e à direita dele, à direita do referencial. É como a reta numerada, né? À direita do zero são os números positivos e à esquerda do zero são os números negativos. Observe a posição deste carro branco. Veja que ele se encontra na posição do espaço igual a menos 10 metros. O que quer dizer menos 10 metros? Que este carro branco se encontra a 10 metros do referencial e à esquerda dele. Por isso que o espaço é negativo, para informar que o objeto, no caso o carro branco, está à esquerda do referencial, por isso o valor negativo. Observe que a posição do garoto, ou melhor, a posição do carro vermelho, a posição do carro branco, tem como referencial o ponto zero e não o sentido em que ele trafega. Veja que o sentido do movimento não interfere na posição do objeto em relação ao referencial, em relação ao sinal positivo ou negativo. Então, a gente pode generalizar dizendo o seguinte: a posição inicial ou uma posição qualquer de um objeto em relação a um referencial não depende do sentido em que esse movimento está acontecendo. Se você observar essa segunda imagem, veja que os automóveis vermelho e branco inverteram o sentido em que estavam trafegando. O carro vermelho agora está trafegando para a esquerda e a posição em que ele se encontra agora é menos 8 metros, querendo informar que ele está agora, nesse exato momento, 8 metros distante do referencial e para a esquerda dele. Por isso o valor negativo. Já os carros brancos, que agora estão se deslocando para a direita, o primeiro carro branco está a 12 metros à esquerda do referencial, enquanto o segundo carro branco está a 15 metros à direita do referencial. Então, lembrar que a posição, o espaço de um objeto em relação ao referencial não depende do sentido em que o objeto está se movendo. Só depende se ele se encontra do lado direito ou do lado esquerdo do referencial, para que a sua posição, para que seu espaço seja positivo ou negativo. Quando é que um objeto está em repouso? Quando é que um objeto está em movimento? Mais uma vez, movimento ou repouso está relacionado com a posição em relação ao referencial e no tempo. Nós precisamos observar essas três grandezas: tempo, o referencial e a posição. Tá? Então, observe aqui a condição para que ocorra movimento. Vamos admitir que esta linha, esta reta orientada para a direita, esteja indicando a trajetória que um determinado objeto vai percorrer. Vamos admitir que esses espaços estão medidos em metros e que no instante t igual a zero, o veículo se encontrava na posição 10 metros. No instante t igual a zero, ele se encontrava na posição 10 metros. Então, este automóvel está parado na posição S igual a 10 metros, porque ele está à direita do referencial. Mas aí,
À medida que o tempo começa a passar, esse objeto, esse automóvel, começa a se deslocar. Então veja que à medida que o tempo passava, a posição do objeto mudava em relação ao referencial. Então nós dizemos que esse automóvel se encontra em movimento. Esse automóvel se encontraria em repouso se o tempo passasse, mas a posição dele não mudasse em relação ao referencial. Aí ele estaria em repouso. Então nós dizemos que o objeto está em movimento quando sua posição, quando seu espaço varia com o tempo em relação ao referencial. Bem simples, né? A trajetória de um móvel, a trajetória de um objeto, também depende do referencial? Nós vamos ver que sim. Observe esse avião em pleno voo e aqui uma criança em repouso no solo. Vamos admitir que no exato momento em que esse avião passava pela vertical, a vertical baixada sobre essa criança, no exato momento em que o avião passava pela vertical traçada a partir da criança, ele soltasse, o seu piloto soltasse um pacote, soltasse uma bola, digamos. Veja o que acontece. À medida que o avião vai se deslocando, a bola vai caindo. À medida que o avião vai se deslocando com velocidade constante, a bola vai caindo verticalmente, puxada pela atração gravitacional. Observe que para esse garoto que está em repouso no solo, a trajetória da bola é este arco de parábola, admitindo que a resistência do ar é desprezível, tá? Então a trajetória da bola é esse arco de parábola para esse garoto que está em repouso no solo. Mas para o piloto do avião, toda vida, em todo instante que ele olhar para baixo do avião, ele vai ver a bola embaixo do avião. Então, para o piloto, a impressão que ele tem é que essa bola está se distanciando do avião, porque ela está caindo, né? Mas ela está caindo verticalmente. Por quê? Porque a todo instante ele vê a bola abaixo do avião. Então, observe que um mesmo objeto apresenta duas trajetórias diferentes quando você muda o referencial. Quando o referencial está fixo no solo, a trajetória é um arco de parábola. E se o referencial estiver no avião, a trajetória é uma reta vertical. Então, nós concluímos que o mesmo objeto apresenta trajetórias diferentes quando você muda o referencial, o que nos permite concluir que a trajetória de um objeto depende do referencial que você adota. O que é que nós chamamos de variação de espaço e que nós vamos representar por ΔS? Delta em física quer dizer variação. E o S é a letra que nós utilizamos para determinar a posição, para determinar o espaço. E aí, na imagem, nós temos um ciclista que está se deslocando para a direita. Observe essa setinha, né, acima do ciclista, nos informando que o ciclista está se deslocando para a direita. Os espaços estão medidos na unidade quilômetro. Então, admita que no instante t0, digamos, igual a 0, o ciclista se encontrava na posição, no espaço, menos 4 quilômetros. Ora, eu já sei, né, nós já entendemos que menos 4 quilômetros quer dizer que o ciclista se encontra a 4 quilômetros do referencial, porém à esquerda dele. O ciclista se encontra a 4 quilômetros à esquerda do referencial. Por isso, o sinal negativo. Com o passar do tempo, o ciclista se deslocando para a direita, num determinado instante posterior, ele vai se encontrar na posição 3 quilômetros.
num instante t maior do que t0, ele vai se encontrar no espaço final S. S igual a 3 ou mais 3 quilômetros. Não é necessário colocar o mais, né? Então, no instante t0, ele se encontrava no espaço S0 igual a menos 4 quilômetros, e no instante t, ele se encontrava no espaço S igual a 3 quilômetros. Ora, o que é que a gente chama de variação de espaço? A variação de espaço é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. A posição final menos a posição inicial. Lembrando que, dos dados fornecidos na imagem, o espaço inicial é menos 4. Não confundir com o menos que se encontra na equação ΔS igual a S menos S0. Então, substituindo os valores, vamos ter S, espaço final, 3 km, menos o espaço inicial, S0, menos 4 km. 3 menos 4 vai dar igual a 7 km. Isso quer dizer que, se o ΔS foi positivo, significa dizer que o ciclista está se deslocando para a direita, está se deslocando no sentido crescente dos espaços. Ok? Então, nós poderíamos dar como definição de variação de espaço a distância medida sobre a trajetória entre duas posições ocupadas pelo móvel. Essa distância, né? Essa variação de espaço pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido do movimento. É bom a gente lembrar do seguinte, né? Quando a gente tratar a variação de espaço como distância percorrida, não tem nenhum sentido a gente dar o valor positivo ou negativo para ela, tá? A gente só deve dar o valor positivo ou negativo quando a gente tratar da variação de espaço pura e simples, que é a diferença entre o espaço final e o inicial. E aí o sinal negativo vai lhe informar que você está se movendo, que o objeto está se movendo no sentido contrário ao da trajetória. Quando a variação de espaço for negativa. E quando o ΔS for positivo, é para informar que ele está se movendo no sentido dos espaços crescente. Intervalo de tempo ou variação do tempo. Veja, vamos admitir que no instante t0, o ciclista estava no espaço menos 4 km. Então, e vamos admitir também que na hora que ele passou por essa posição, ele olhou para o relógio e leu no mostrador do relógio 6 horas e 20 minutos. Então, isso aqui vai ser o instante inicial. O momento em que ele passou pela posição menos 4 km. No instante t posterior, digamos 7 horas e 40 minutos, ele chegou no espaço 3 km. Ou seja, no quilômetro 3 desta rodovia. E aí, qual o intervalo de tempo? O intervalo de tempo, ΔT, é simplesmente a diferença entre o instante final menos o instante inicial. O instante final, 7 horas e 40 minutos, e o inicial, 6 horas e 20 minutos, o que vai dar um intervalo de 80 minutos, ou 1 hora e 20 minutos. Então, nós podemos definir que intervalo de tempo é o intervalo decorrido para o objeto passar por duas posições na sua trajetória. Observe que esse intervalo será sempre positivo, independente do sentido do movimento. Velocidade média. Ora, já sabemos o que é variação de espaço, já sabemos o que é intervalo de tempo, então a velocidade média, nós vamos agora juntar esses conceitos. Vamos admitir que um automóvel passa pelo quilômetro 100 de uma rodovia às 3 horas. E
chegou ao quilômetro 260 dessa mesma rodovia às 5 horas. Ou seja, ele gastou 2 horas para sair do quilômetro 100 e chegar no quilômetro 260. Ora, como é que eu determino a velocidade média? Pegando a variação de espaço e dividindo pela variação do tempo. Então, a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. No caso, o ΔS vai ser 260, que é o espaço final, menos 100, que é o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que vale 5 menos 3. Isso vai dar 160 dividido por 2, que é igual a 80 km por hora. Então, o que é que a velocidade média desse veículo nos informa? Nos informa que ele percorre, em média, 80 km a cada 1 hora de intervalo. A cada 1 hora, ele percorre 80 km. Isso em média. Não necessariamente significa dizer que ele percorreu que ele fez todo esse percurso com velocidade constante de 80 km por hora. Isso, na realidade, né, no nosso dia a dia, é impraticável. É impossível isso acontecer. Né? Algum evento vai impedir, vai permitir, né, ou vai obrigar a que você varie a velocidade do veículo. Né? Um buraco, né? Um sinal de trânsito, né? Um animal que estava parado na estrada, um automóvel, né, que mudou a rota, enfim, algo vai acontecer certamente numa distância tão grande quanto essa, que vai impedir você fazer o percurso de 160 quilômetros com velocidade constante de 80 km por hora. Então, isso aqui, na realidade, é a estimativa, né? Se você conseguisse fazer o percurso com velocidade constante de 80 km por hora, você gastaria as mesmas 2 horas que você gastou. Um detalhe importante e vale a pena lembrar é que a unidade quilômetro está escrita de forma errada, né? KM, esse KM são ambos minúsculos. Mas por que então na placa de tráfego, né? na placa existente na rodovia, ele está com letra maiúscula? Certamente isso aqui é só para chamar a atenção, né? Para que você possa ver melhor de longe, tá? Mas em física, se você for fazer, né, resolver um problema de física, você tem que lembrar que o km tem que ser km minúsculo, tá? Não pode ser maiúsculo. Transformação de unidades. Ora, é muito comum na resolução de problemas você precisar transformar quilômetros por hora, que é a unidade mais usada, né? A unidade que a gente encontra nos velocímetros dos veículos, né? Em metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, você muitas vezes precisa transformar quilômetro por hora em metro por segundo, ou metro por segundo em quilômetro por hora, depende do tipo de problema, tá? Então, o que é que a gente faz? Para você fazer a conversão de uma unidade na outra unidade, basta você usar o fator 3,6. Esse 3,6 é facilmente demonstrável, né? Como é que vai ser a utilização desse fator 3,6? Ora você multiplica, ora você divide. Veja, quando eu quero transformar a velocidade que está na unidade metro por segundo na velocidade com unidade quilômetro por hora, quando eu quero transformar a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico o valor que eu tenho em metro por segundo, multiplico esse valor por 3,6. E quando eu quiser transformar a velocidade da unidade quilômetro por hora para metro por segundo, é só pegar o valor da velocidade em quilômetro por hora e dividir por 3,6. Veja os exemplos. Suponha que eu tenho uma velocidade de 72 km por hora e eu quero transformar essa velocidade na unidade metro por segundo. Ora, é só dividir o 72 por 3,6 e a gente obtém
20 metros por segundo. Se eu quiser transformar 15 metros por segundo em quilômetro por hora, é só multiplicar o 15 por 3,6 e eu obtenho 54 quilômetros por hora. Simples, né? Moçada, com isso nós concluímos a nossa aula 2. Esperamos que este vídeo seja de grande utilidade para que todos os alunos, para que todos vocês possam revisar o conteúdo na hora que tiver dúvida, né? No momento em que for resolver uma questão e a dúvida aparecer, você recorre a esse vídeo exatamente olhando para o local onde a dúvida apareceu, e aí você recorda a teoria, né? Recorda os conceitos, faz a revisão para que possa resolver a questão com mais segurança. Tá bom? Vamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo vídeo com a aula de número 3. Tchau, gente. Até a próxima aula.